Bom, então, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é sobre o processo inflamatório, né? E qual é a relação que ele tem com o sistema imune. Vocês conhecem alguma coisa sobre inflamação? O que vocês já ouviram falar sobre inflamação? Pode falar pelo microfone, tá? Se alguém quiser falar pelo chat também, pode falar, mas aí eu vejo depois. Estou com a tela cheia aqui. Nada, não querem chutar sobre inflamação. Bom, então vamos conversar sobre ela. A inflamação é um processo que ocorre no nosso organismo, geralmente para tentar restabelecer equilíbrio, tá, gente? Então, vocês provavelmente estão estudando lá na fisiologia uma palavrinha que se chama homeostase ou homeostasia, né? Que é, sim, né? Que é o que o nosso organismo sempre procura fazer, que é o equilíbrio, buscar o funcionamento adequado. Né? E a inflamação, geralmente, né, não sempre, a gente vai ver isso mais para frente, vai ver que nem sempre, né? Mas geralmente ela vem para tentar restabelecer o equilíbrio, né? Por quê? Porque nosso organismo está o tempo todo sob ameaça, né? A gente nunca vive na nossa zona de conforto, a gente está sempre recebendo estímulos diversos aí que podem nos lesionar, nos machucar, nos matar, né? Essa é a palavra. Estímulos que podem nos matar. Esses estímulos podem ser físicos, do tipo físico, estímulos do tipo químico e estímulos do tipo biológico. Tá? O que seriam estímulos do tipo físico? Então, por exemplo, os raios ultravioletas do Sol seriam um tipo de estímulo físico, né? Essa imagem aqui mostra uma queimadura de pele, que a gente conhece por insolação, um grau um pouco mais avançado de queimadura, tá? Quando você recebe esse tipo de estímulo, e esse estímulo ele acaba sendo nocivo, então tomar sol não é nocivo. É nocivo a partir do momento que você toma altas incidências de raios ultravioletas do sol e por um tempo muito estendido, né? Aí a gente pode considerar como estímulo agressor para o nosso organismo. E aí, para se defender, ele desenvolve um processo inflamatório. Então, a insolação nada mais é do que uma inflamação. Tá? O seu organismo está inflamado, ele está tentando equilibrar aí esse monte de raio que a sua pele recebeu. Tá? Um outro estímulo agressor, né, de outra natureza, é o estímulo químico. Então, a gente está o tempo todo em contato com substâncias químicas. A gente pode considerar a água como uma substância química. A gente está bebendo água o tempo todo. Né? Só que a água ela não é nociva para o nosso organismo, ela não é tóxica. Por outro lado, a gente acaba tendo contato com outras substâncias tóxicas, até mesmo medicamentos. A gente pode considerar medicamentos, fármacos, como moléculas que têm potencial de toxicidade que pode nos causar algum dano, tá? Pode vir aí como estímulo químico para causar alguma reação inflamatória no nosso organismo. Aqui a gente está mostrando estímulo químico na pele, né? Mas o estímulo químico ele pode vir por via oral, por exemplo. Se você toma uma substância tóxica, o seu organismo pode inflamar, né? E aí a inflamação pode ser em diferentes regiões do corpo. Nesse caso, está mostrando uma queimadura de pele, provavelmente por um ácido. Né? Ácidos, né, quando a gente pensa em estímulo químico, geralmente a gente pensa nele. Né? Ácidos em contato com a pele causa queimaduras. Né? Eu acho que vocês já estão falando disso em boas práticas. Tanto que quando vocês vão trabalhar com ácido no laboratório, vocês têm que estar muito bem paramentados, com luva, às vezes com óculos de segurança. É que no laboratório de farmácia não usa muito, né? Usa, mas não muito. A gente acaba usando muito mais ácidos no laboratório de química, tá?
E também os estímulos biológicos são os mais comuns, acabam sendo os mais comuns em se tratando de resposta inflamatória, né? O que a gente pensa logo de cara, que é a presença de micro-organismos patogênicos, né? Bactérias, vírus, fungos, e também micro-organismos que vocês vão estudar no próximo semestre em parasito, que são os protozoários, os eumintos, que já não são micro-organismos, porque são seres que a gente consegue enxergar a olho nu, mas que também causam doenças e também, portanto, estimulam o sistema imune, tá? São estímulos biológicos para que um processo inflamatório aconteça. Então, o estímulo para o processo inflamatório acontecer, ele pode ser de 3 naturezas, tá? Físico, químico e biológico. E aí, então, esses estímulos vêm e provocam algum dano ou alguma lesão no nosso corpo. Quando a gente fala lesão, gente, vamos pensar em perda de integridade, tá? Integridade física. Então, rompeu a pele, feriu a pele, é uma lesão. Rompeu algum órgão, né, sei lá, teve fratura óssea, né, quebrou osso, é lesão, tá? Distender o músculo, é lesão. Então, rompeu a integridade de algum tecido do nosso corpo, de algum órgão, a gente pode considerar como sendo lesão, tá? Então, quando a gente tem algum dano, alguma lesão, presença de agente infeccioso, é quando a gente começa a ter uma resposta inflamatória. E o que é a inflamação, a resposta inflamatória? O nosso organismo ele sofre alterações bioquímicas, vasculares e celulares. Vocês já sabem o que significa a palavra vascular? Sim. O que é? Vocês lembram lá da físio? São os vasos sanguíneos, se eu não me engano. Isso, os vasos sanguíneos, tá? Então, o processo inflamatório envolve alteração de vasos sanguíneos. Eles estão participando bastante do processo inflamatório e a gente já vai ver como, tá? Então, importante a gente entender que o objetivo geralmente é restabelecer o equilíbrio, a homeostasia, ok? Então, vamos entender como acontece uma resposta inflamatória, né? A inflamação acontece, gente, por exemplo, para restabelecer o tecido que foi lesionado. Então, às vezes, você não teve entrada de micro-organismos, você só teve um machucado, mas não entrou micro-organismo. A inflamação vai acontecer de qualquer forma para restabelecer o tecido que foi lesionado. Por exemplo, você está praticando atividade física, que pode acontecer, né? E aí você distendeu a musculatura, que a gente fala, deu uma distensão, a musculatura estirou, né? O músculo tem as suas fibras lá bonitinhas, íntegras, e aí no processo de contração e relaxamento da musculatura, teve uma hora que ela estirou demais, né? Ela foi relaxar, você fez algum movimento fora do normal ali, o músculo não entendeu muito bem o que ele tinha que fazer, as fibras elas dão uma leve rompida, né? As células elas se descolam uma da outra. Basicamente é isso que acontece. Então teve lesão tecidual. Teve infecção? Não. Não entrou nenhuma bactéria ali, nada. Né? Mas as fibras se romperam. Aí começa um processo inflamatório. Por isso que na hora você já pode sentir uma dor, dependendo do grau de lesão da fibra, vai mudar a coloração da sua pele, ela pode ficar até azulada, roxeada, enfim, tá avermelhada. Então, é um processo inflamatório que está acontecendo ali, né? Ah, você arrancou o siso, você extraiu o siso. O que você fez? Você provocou uma lesão, né? Você tirou a integridade do tecido, da mucosa oral, onde tinha o dente ali, agora tem um espaço, né? Na verdade, por mais que você tenha suturado, o espaço não está aberto. O dentista foi lá e fez uma sutura, né? Costurou ali. Mas, de qualquer forma, provocou uma alteração na integridade do tecido. Então, vai inflamar. Vai inflamar, você vai sentir dor, pode sentir dor, você vai ver que inchou ali na região. Sinal de que está acontecendo inflamação. Tá? Até restabelecer o tecido bonitinho, cicatrizar, vai acontecer um processo inflamatório, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem... Professora? Oi? Eu tomei a terceira dose da vacina, inchou meu braço, ficou quente e vermelho. É uma inflamação? É uma inflamação. E é uma das principais reações esperadas da vacina, né?
O que acontece na vacinação, na injeção da vacina? Você está injetando uma substância dentro do músculo, é intramuscular. Muitas vezes esse líquido entra e vai rompendo fibra muscular. E aí, por isso que a gente sente muita dor. Tem vacinas que causam mais isso, tem vacinas que causam menos. Aí também vai de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduo que não vai ter tanta lesão muscular, não vai sentir tanto, mas tem indivíduos que vai sentir. Eu sempre sinto, independente da vacina que eu tomo. Sempre dói depois, sempre dói, fica quente. É normal, tá? Esperado. Na verdade, foi na terceira dose. A primeira e a segunda eu não tive nada. Foi Coronavac e essa última que foi Pfizer, eu fiquei bem ruim. Eu achei que eu ia ficar com febre até. Tem vacinas que elas provocam mais isso. Isso tem relação também com vamos dizer, a natureza, né? Como é que eu... Nossa, me fugiu a palavra agora. A própria forma farmacêutica geralmente é líquida, né? Mas pode ser um pouco suspenso ali, pode ser um pouco mais denso esse líquido, e aí ele acaba favorecendo mais o rompimento de fibras musculares, tá? É normal, é mais normal que isso aconteça no caso das vacinas da Covid, com a Pfizer e com a AstraZeneca. A Coronavac, ela já não provoca isso. Dificilmente vai provocar, né? Pode ser que tenha alguém que tenha tido dor na aplicação, mas é mais difícil. Tá? Obrigada. Nada. Bom, então aqui, o que está sendo mostrado para a gente? Está entrando, isso aqui é uma pele, tá? Isso aqui é uma superfície de uma epiderme, e aqui está entrando algum material, sei lá, ferro, madeira, agulha, tá? Quando entra esse material, você está tendo lesão de pele. Então, aí você já está tendo um estímulo agressor, um estímulo físico. A gente pode considerar como estímulo físico para a inflamação acontecer. A entrada de um objeto que está rompendo a integridade do tecido, tá? Mas nessa imagem aqui, ele está mostrando duas situações. Ele está mostrando a entrada do objeto e esse objeto está entrando com micro-organismos, que é o que realmente, geralmente acontece. Né? Agulhas, isso não vai acontecer, porque as agulhas são estéreis. Você não vai ter presença de micro-organismos nas agulhas. Mas se você furar o dedo com agulha de costura, cortar com faca, né, entrar um felpinho lá de madeira, aí provavelmente vai entrar com micro-organismo, porque esses materiais não são estéreis. Então pode ser que tenha bactéria lá que vai entrar junto, tá? Então, aqui ele está mostrando justamente isso. Entrou um material cortante, né? Retirou a integridade do tecido, lesionou e trouxe junto micro-organismos, bactérias. Então, se não tivesse bactéria, a inflamação ia acontecer de qualquer maneira, para restabelecer a integridade do tecido. Como entrou a bactéria, a inflamação vai acontecer para tentar solucionar aí dois estímulos, um físico e um biológico. A inflamação envolvendo estímulo biológico, principalmente, tá, gente? Não que os outros estímulos não tenham, mas principalmente a que envolve estímulo biológico, vai ter intensa atividade de leucócitos, que a gente já sabe quem é, né? São as células do sistema imunológico, tá? Se tivesse só entrado um material sem a presença de micro-organismo, os leucócitos iam agir? Iriam, mas numa proporção muito menor. Tá? Aí a gente teria muito mais alterações bioquímicas, como diz lá no primeiro slide, e vasculares. Celulares, a palavra celulares se remete às células do sistema imunológico, os leucócitos. Tá? Então, eles geralmente participam da inflamação. Quando o estímulo é físico ou químico, eles podem participar também, só que numa menor proporção. Quando o estímulo é infeccioso, biológico, aí eles participam mais ativamente. Você tem muito mais leucócito lá tentando fazer o combate desse micro-organismo, né? É isso que eles vão fazer, o combate. A gente já sabe disso, né? Os leucócitos eles vão tentar tirar esses micro-organismos que podem causar um problema maior para o nosso corpo, vão tentar tirar ele de cena, tá? E aí o que acontece nesse processo? Então, geralmente na nossa pele, então se isso aqui está acontecendo na pele, a gente já sabe que na nossa pele, em qualquer extensão,
na mão, no braço, no tórax, abdômen, qualquer região da nossa pele, vão ter presença de células que a gente conhece por mastócitos, tá? Tá aqui o nomezinho dessas células, mastócitos. Quem são esses mastócitos? Mastócitos também são células que são originadas lá na medula óssea, que foi apresentado para vocês na aula há 2 semanas atrás, tá? Mas não é considerado um leucócito, não é considerado uma célula do sistema imune. Apesar de participar do processo inflamatório, mastócito não é um leucócito, tá? Mas, geralmente, é ele que começa tudo. Ele está lá na nossa pele. No momento em que entra uma bactéria na pele, ele já detecta através de receptores. Ele tem na membrana plasmática da célula receptores, né? E ele consegue identificar através dos receptores a presença do micro-organismo, das toxinas, daquela bactéria, enfim. Esse mastócito, então, ele é ativado. A gente fala que, vamos supor que ele entra em alerta. Até então ele está dormindo lá, né? Não tinha nada acontecendo. Aí entrou a bactéria, opa, ele acordou. Nisso que ele detecta essa bactéria, ele começa a produzir substâncias que a gente vai chamar de mediadores químicos. Essas substâncias vão cair na corrente sanguínea. Essas substâncias também agem na parede dos vasos sanguíneos. Tá? Então, essas substâncias elas vão entrando lá para dentro do vaso e também vão agindo na parede do vaso. Por quê? Para que essas substâncias estão fazendo isso? Para atrair os leucócitos que estão circulando. Tá? Então, os leucócitos, eles estão na corrente sanguínea, andando, né? Tranquilamente. Eles vão agir quando tiver necessidade, quando eles detectarem que tem micro-organismo que eles precisam combater, né? E nesse momento, então, que eles vão agir. Os mastócitos, eles detectam que entrou bactéria, começa a produzir substâncias que a gente chama de mediadores químicos, ou também mediadores inflamatórios, né? Que são substâncias que vão fazer a inflamação acontecer. Essas substâncias, então, elas começam a se conectar com os receptores dos leucócitos, né? Quem são os leucócitos? A gente viu lá, tem vários, né? Tem neutrófilo, tem monócito, tem eosinófilo, blá, blá, blá. Né? Geralmente, células da imunidade inata. Nesse momento aqui, é a primeira linha de defesa que está agindo. Né? Entrou a bactéria, acabou de entrar a bactéria. Então, é a imunidade inata que vai tentar resolver o problema, né? Geralmente, as primeiras células que vão migrar para tentar combater essas bactérias são os neutrófilos, tá? A imagem aqui está bem claro que é o neutrófilo, que é uma célula que é trinuclear, né? Trilobular, que a gente fala geralmente, tá? Tem 3 partes, o núcleo ele tem 3 partezinhas aqui. Muito bem, então, mastócito detectou bactéria, liberou o mediador químico, que foi lá para dentro do vaso sanguíneo e também agiu na parede do vaso. E por que age na parede do vaso? Para o vaso deixar esse neutrófilo passar por ele. O neutrófilo, ele migra mesmo, ele anda, tá, gente? Ele sai lá de dentro do vaso, ele está lá com a corrente sanguínea, fluindo. Na hora que ele detectou que ali está tendo algum problema, tem bactéria ali. Por quê? Porque tem substância chegando ali naquela região, ele começa a rolar na parede do vaso, né? Até a hora que ele consegue passar por entre as células do vaso e ir lá para onde a bactéria está. E tentar combater, ir lá para a pele. E tentar combater essa bactéria, tá? Se não tiver liberação de mediador químico nessa região, ele não sabe que ele tem que fazer isso. Para ele, está tudo bem. Né? Por isso que os mastócitos, eles têm que estar funcionando legal, né? Para detectar essa bactéria e para liberar esses mediadores químicos. Bom, o neutrófilo, ele migrou e ele vai tentar ter uma resposta efetora, né? Contra essas bactérias, vai tentar eliminar essas bactérias. Ele é um fagócito, por exemplo, ele vai tentar fagocitar, né, vai tentar englobar essa bactéria. Ele produz também substâncias químicas que vão ser tóxicas para a bactéria, para tentar matar ela, liberando essa substância em cima dela. Mas ele também continua liberando substâncias, mediadores químicos, lá para a corrente sanguínea. Ele migrou e ele ajuda o mastócito a continuar recrutando mais célula para o foco inflamatório. Tá?
Quando a bactéria é eliminada, se ela consegue ser eliminada ali em poucas horas, né, que é como o sistema imune age, o sistema inato, o sistema imuninato, ok, o problema foi solucionado, acabou. Agora só vamos restabelecer o tecido, vamos fechar, cicatrizar, que pode acontecer depois de alguns dias, não é de imediato, né? E beleza. Agora, se a bactéria tá tendo dificuldade de eliminar essa bactéria, aí o sistema imune adquirido vai começar a entrar em ação. Aí vai começar a migrar linfócito para cá. Ok? Deu para visualizar isso aqui, gente? Alguma dúvida? Sem dúvida. Ok. Aqui está descrito exatamente essas etapas que a gente conversou em cima da figura, tá? As informações escritas para vocês terem, para ajudar a relembrar, ok? Aqui a outra imagem mostrando esse processo, né? Aqui está fora do vaso, né? Esse aqui é o vaso sanguíneo, tá? Esse aqui é o interior do vaso, então você está tendo a circulação sanguínea, lá o sangue passando dentro dos vasos. E lá na pele, então, você tem a presença dos mastócitos. Os mastócitos, quando eles são ativados, então, pela presença de micro-organismos, geralmente bactérias, ele vai começar a liberar mediadores químicos. Ele dá exemplo de um mediador aqui, tá? A gente não precisa gravar mediador químico agora, vocês vão ver isso mais para frente, lá nos outros semestres, tá? Mas ele deu um exemplo aqui que é a histamina. A histamina é um mediador químico produzido por mastócito, tá? A histamina, por exemplo, o que ela vai fazer quando o mastócito libera ela? Então, o mastócito entendeu que tem bactéria, começa a liberar a histamina em cima dos vasos sanguíneos. A histamina é um vasodilatador. Ela vai dilatar o vaso, ou seja, vai abrir mais o diâmetro do vaso. Isso já vai ajudar os leucócitos a migrarem com mais facilidade, tá? Aí lá, então, você tem a presença de... Isso aqui seria um neutrófilo, por exemplo, né? O neutrófilo está andando lá, ele entende que ele tem que migrar, ele vai, né? Aqui ele mostra também proteínas plasmáticas, por exemplo, as proteínas do complemento, que faz parte da imunidade inata, né? Que foi falado lá também na aula 2 semanas atrás. As proteínas do complemento também podem agir, né? Elas também podem entender que elas migram. Nesse momento, gente, está migrando plasma para a região, tá? Está saindo uma boa parte de líquido do sangue e indo para a região do tecido, na pele lá. Tá? Por isso que muitas vezes a gente tem inchaço. A gente vai falar daqui a pouquinho. Um dos sinais da inflamação é o edema, o inchaço. E por que ele acontece? Por conta da vasodilatação, onde está acontecendo inflamação, está tendo vaso dilatado. E também está tendo extravasamento de plasma. E é justamente no plasma que você tem os leucócitos e as proteínas, né? Então, as proteínas do complemento, por exemplo, elas estão saindo junto para tentar resolver o problema lá, né? Aqui você tem os linfócitos eles vão entrar em ação só depois de um tempo, eles fazem parte da resposta imune adquirida, né? Então, mais para frente aí, se o sistema imune inato não deu conta de resolver, aí o sistema imune adquirido vai lá e entra em ação, né? Aqui a gente tem os monócitos, vamos lembrar que os monócitos são células que estão na circulação. Quando eles migram para o tecido, sai do vaso, entra no tecido, eles são chamados de macrófagos. Uma das principais capacidades do macrófago, como célula imune efetora, é a fagocitose. Eles são os experts em fagocitar micro-organismos, ou seja, englobar, veja que aqui ele está englobando uma bactéria, tá? Ele abre, né, um espaço para a bactéria entrar dentro do citoplasma da célula. Ele coloca a bactéria para dentro do citoplasma e lá dentro do citoplasma ele destrói ela. Tá? Ele faz fagocitose.
Muito bem, então aqui está mostrando mais ou menos o que acontece. Essas daqui são as plaquetas. As plaquetas vão entrar em ação para cicatrizar o tecido, né? Elas ajudam, na verdade, elas agem principalmente na coagulação, né? Plaqueta, a principal função dela é coagulação, mas ela ajuda a sinalizar, a ativar algumas proteínas lá do plasma para fazer cicatrização de tecido, tá? Aqui, inclusive, está mostrando isso, né? Aqui a gente tem umas células que a gente chama de fibroblastos, que entram em ação para cicatrizar tecido. Aqui você tem proteínas de matriz extracelular, que ajuda também a formar de novo a célula bonitinha, né? Fechar a lesão, tá? Então, isso daqui seria um resumão aí, em imagem, da resposta inflamatória quando você tem presença de agente infeccioso, ok? Dúvida aqui nessa imagem? Tranquilo. Opa. Muito para frente aqui. Ok. Aí, então, vem os sinais cardinais, tá, gente? Da inflamação. A gente não vai chamar de sintoma. Sintoma é um termo que a gente usa quando a gente estuda patologia, quando a gente faz a matéria lá de patologia, a gente chama de sintoma o que uma doença traz, tá? A inflamação não é uma doença. A inflamação é uma resposta fisiológica para se atingir a homeostasia, assim que a gente encara a inflamação. Ah, ela pode se tornar um problema? Pode, mas até então ela não é uma doença em si, tá? Então, as manifestações da inflamação a gente não vai encarar como sendo um sintoma, a gente não vai chamar de sintoma, a gente vai chamar de sinais. O que indica que a inflamação está acontecendo, tá? E é claro que esses sinais vai depender muito da região que a inflamação está acontecendo. Então, se você está com uma inflamação na pele e na mucosa, por exemplo, então você está com uma inflamação na boca, na mucosa, na região da pele, mão, braço, sei lá, você provavelmente vai perceber esses sinais, tá? A região vai ficar quente. Então, a colega aí falou agora há pouco sobre a aplicação da vacina. Ah, meu braço ficou doendo, ficou quente, ficou vermelho, porque está acontecendo um processo inflamatório, tá? É esperado. Então, a região ela vai ficar um pouco mais aquecida. Por quê? Está tendo dilatação de vasos, e aí você aumenta o fluxo de sangue para aquela região. Então, a região fica um pouco mais quente, tá? Rubor é vermelhidão, né? A mesma coisa. Como você tem vasodilatação, aumento do fluxo de sangue, aquela região fica mais avermelhada por conta do aumento do fluxo de sangue, tá? Edema é um nome clínico para inchaço, tá? Então, inchou, está inflamado. Vocês já perceberam esses sinais em qualquer situação? Tá tendo inflamação. Ah, mas não está doendo, só está inchado. Está inflamado. Tá? De qualquer forma, está inflamado. Inchou, está inflamado. Dor é o mais característico, né? Dor é o mais incômodo. E aí que a gente entra, geralmente, para tratar farmacologicamente a inflamação. Então, num processo inflamatório, quando que a gente entra com medicação? Quando tem dor, geralmente, né? Dependendo da inflamação também, tá? Então, no caso de uma extração de siso, eu tirei o siso. Provavelmente o dentista vai te prescrever algum anti-inflamatório, né? A gente costuma chamar de analgésico. Ah, prescreveu analgésico. Não, na verdade é um anti-inflamatório. Ele vai tratar todos os sinais da inflamação, incluindo a dor. A dor, o tratamento da dor em específico, a gente vai chamar de analgesia, né? Mas o anti-inflamatório, ele vai tratar tudo isso. Ah, então dipirona, por exemplo, paracetamol. O que eles estão fazendo? Tratando tudo isso daqui, tá? Tirando, diminuindo o calor, a vermelhidão, inchaço e a dor, tá? Tem um sinal também da inflamação que não faz parte dos sinais cardinais, tá? Ele não é característico, porque vai depender também do tipo de estímulo infeccioso, geralmente infeccioso, que é a febre. A febre também é um sinal de inflamação acontecendo no organismo. E é uma inflamação sistêmica, ou seja, que está no corpo inteiro, né? Quando você está com uma infecção viral, por exemplo, peguei Covid, você não vai ficar inchado,
Você não vai ficar vermelho, né? Não são esses sinais que vão aparecer em você. Qual que é o sinal mais característico? A febre. Ah, isso significa que todo mundo vai ter febre? Não, sabemos que não, né? Mas a febre já é um indicativo de que está acontecendo inflamação, ou seja, seu sistema imune está agindo para tentar combater aquele vírus. E aí, por conta disso, tem aumento de temperatura corporal. Tudo bem? Professora, Oi. é por isso também o aumento da pressão também? Geralmente, quando a gente está nesse estado assim? Na verdade, geralmente a pressão vai abaixar, a não ser que o indivíduo ele já tenha outra desregulação de pressão, tem alguma desregulação de pressão arterial, né? Ele já seja hipertenso, mas geralmente, quando a gente está em estado inflamado, a nossa pressão ela tende a abaixar, não subir, tá? Obrigada. Nada. E quando a gente não tem resolução desses problemas, então os sinais vêm para mostrar que a inflamação está acontecendo e eles estão sendo manifestados porque você está tendo alteração vascular ali na região, você está tendo atividade do sistema imune e tudo mais. Quando o problema não é solucionado, pode acontecer a perda de função, né? A perda do órgão, a perda do tecido, né? Aqui ele mostra sempre uma figurinha de uma pessoa com muleta para indicar uma amputação, né? Que pode acontecer também em alguns casos, da inflamação descontrolar, e aí o sistema imune não dá conta, o organismo como um todo não dá conta de solucionar o problema, e a pessoa ter que amputar um órgão. Isso pode acontecer com os órgãos no geral, tá, gente? Então, por exemplo, a Covid-19, sequelas da Covid, insuficiência respiratória. Por quê? Porque a inflamação aconteceu de tal forma, né? O organismo ele agiu tão exacerbadamente para tentar combater o vírus que acabou tendo lesão tecidual, acabou tendo lesão de células epiteliais do pulmão, né? Às vezes pode acontecer de ter fibrose pulmonar, né? E aí essa pessoa ela perde um pouco a capacidade respiratória, ela já está curada, né? Ela já eliminou, o organismo já eliminou o vírus, a internação, todo o atendimento clínico já ajudou ela a se restabelecer e tudo, mas por conta do processo inflamatório, ela ficou com a capacidade respiratória um pouco reduzida, né? Que não é algo irreversível, dependendo também do indivíduo, dependendo do que foi que aconteceu. Mas geralmente, depois de um tempo, dá para restabelecer a capacidade respiratória. O tecido, aos poucos, ele vai sendo reintegrado, tá? Alguma dúvida? Não, professora, nenhuma. Ok. Aqui, então, mostra o que está acontecendo no vaso sanguíneo e a relação que isso tem com os sinais cardinais, né? Calor, rubor, edema e dor. Então, aqui você tem a vasodilatação e aumento do fluxo, né? Que é o que acontece quando a inflamação começa. E aí, por conta disso, a região onde isso está acontecendo pode ficar quente, aquecida, e com uma coloração vermelha, com rubor. Há também aumento da permeabilidade dos capilares. Geralmente são os capilares que têm aumento da permeabilidade, tá, gente? Vocês estudaram diferentes vasos, né? Vocês estão estudando na fisiologia. Provavelmente vocês falaram de artéria, arteríola, veia, vênula e capilar. Capilar é o vaso mais fininho, mais simples que tem. A gente nem enxerga eles a olho nu, geralmente, né? Ele só tem uma camada de células. Então, é muito mais fácil os leucócitos migrarem por ele. Se for migrar por uma veia, por exemplo, por uma artéria, tem muita camada de tecido para atravessar. Tem endotélio, tem camada muscular, tem tecido conjuntivo, até ele chegar no foco inflamatório, meu Deus, acho que já foi até esmagada essa célula, né, esse leucócito. Então, é muito mais fácil eles passarem pelos capilares, que só tem uma camadinha de célula, que é justamente o que está mostrando aqui, ó. Vocês podem, inclusive, ver a diferença entre essa outra imagem aqui. Essa outra imagem, provavelmente aqui já
Não, isso aqui também é um endotélio. É um capilar, aliás. É um capilar sanguíneo, né? É uma camadinha de célula. Não, não é não. Aqui tem músculo, ó. Está mostrando músculo. Né? Tem endotélio, tem a membrana basal e tem músculo. Então, pode ser que isso daqui seja uma vênula, né? Uma arteríola. Nas vênulas, a migração pode acontecer também, tá? Mas elas vão ser muito mais intensas nos capilares. No capilar, por ser um vaso simples, você só tem uma camada de células endoteliais apoiada numa lâmina basal, né? Que é uma camadinha fina de tecido conjuntivo. Então, é muito mais fácil dos leucócitos conseguirem migrar, fazer o que a gente chama de diapedese, migrar para sair de dentro do vaso e ir para onde o problema está acontecendo, tá? Ele só passa por uma camadinha de célula e chega lá. Então, quando a gente fala de aumento de permeabilidade, a gente está falando disso, né? As células, elas estão grudadinhas uma na outra, as células do endotélio do capilar, né? Elas estão grudadinhas. Elas precisam criar algum espaço para permitir a passagem do leucócito, ou seja, elas precisam se tornar mais permeáveis, né? Vocês aprenderam, acho que a primeira vez que vocês tiveram contato com essa palavra, quando vocês falaram de membrana plasmática de células. A gente sempre fala que a membrana é semipermeável, ou seja, ela deixa passar algumas substâncias, outras não, né? Aqui, os capilares, a gente está querendo dizer que eles aumentam a permeabilidade. Geralmente não passa muita coisa por eles, né? Geralmente. Mas aí, quando eles aumentam a permeabilidade, aí passa muito mais coisa com muito mais facilidade. Né? Extravasa plasma, passa leucócito, e aí vai, tá? Então, isso também está acontecendo no processo inflamatório. Aqui está mostrando a liberação de fluido, ó, que é o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue saindo de dentro do vaso e indo para o local da inflamação. Com isso, sai junto proteínas, como as proteínas do complemento, que faz parte do sistema imune inato. Tá? Aqui a migração de leucócitos, eles estão migrando por quimiotaxia, né? Ou seja, está tendo liberação de mediadores químicos lá para o vaso. Está tendo uma atração química desses leucócitos. É por isso que eles entendem que eles têm que sair do vaso e ir para o local da inflamação, ir para o foco inflamatório. Isso é o que a gente chama de quimiotaxia, tá? E aqui, então, está mostrando a resposta sistêmica e aqui fala até de febre e proliferação de leucócitos. Dependendo do processo inflamatório, quando ele está exacerbado, a medula óssea começa a produzir mais leucócito no momento que a inflamação está acontecendo. Ela entende que, meu Deus, está acontecendo alguma coisa aqui, joga mais leucócito lá para a corrente sanguínea, aí ela começa a produzir mais. Tá? Então, dependendo da inflamação que estiver acontecendo, você tem proliferação de leucócitos lá na medula óssea. Ok? E aqui os sinais cardinais, então, calor, rubor por conta da vasodilatação, do aumento de fluxo, o edema por conta da vasodilatação e da liberação de fluido, né, desse vazamento do plasma. E a dor, por que acontece a dor? A dor, ela acontece por conta dos mediadores que estão sendo liberados. Esses mediadores, eles acabam agindo em sensores de dor, sensores neuronais, né, sensores de neurônios de dor. Tá? Eles acabam ativando esses neurônios. E pode acontecer a dor também por conta da vasodilatação. O vaso está dilatando e está pressionando o neurônio. E aí vem também a dor. Né? Então, você diminuindo inchaço, você também, consequentemente, pode diminuir a dor. E, de qualquer forma, os anti-inflamatórios eles vão agir nessas substâncias químicas que estão sendo produzidas e que estão estimulando neurônio de dor. Né? Os anti-inflamatórios eles vão tentar reduzir isso daí, para que a dor também seja minimizada. Vocês vão aprender melhor sobre anti-inflamatórios mais para frente, mas já para deixar claro, né, gente, a inflamação, como a gente acabou de ver, é um processo importante para o nosso organismo, para restabelecer equilíbrio, homeostase. Então, não é legal ficar tomando anti-inflamatório por qualquer coisa. Né? Às vezes você está passando por um processo inflamatório, você nem sabe o porquê, e você está tomando anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele é paliativo. Ele vai aliviar sinais, ele vai aliviar o desconforto causado pela inflamação, mas ele não vai atacar a causa.
E aí, muitas vezes, você está com alguma dor frequente, algum processo inflamatório frequente, o ideal é você ver o que está acontecendo, qual que é a causa dessa inflamação, né? Porque você está tomando anti-inflamatório e está mascarando. E a causa mesmo continua lá e só piora a situação. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os anti-inflamatórios, ainda mais porque eles são vendidos na farmácia isentos de prescrição, grande parte deles. Então, eles estão lá nas gôndolas, nas prateleiras livres para a gente comprar. E aí, o uso é indiscriminado mesmo, né? Ok? Muito bem. E aí, a gente tem a diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar nessas palavrinhas, certo? Agudo e crônico. O que seria algo agudo em termos de inflamação? A inflamação aguda é quando, então, no caso de uma infecção, o sistema imune inato começa a agir e ele vai agir até algumas horas, alguns dias, dependendo da situação, né? Depois daí, se ele não dá conta do problema, ele vai começar a chamar o sistema imune adquirido, as células mais especializadas, que são os linfócitos. Nesse processo, a gente já considera que a inflamação esteja crônica. Ela começa a se estender no tempo. Tá? Então, uma inflamação aguda é aquela que vai durar algumas horas até alguns dias. Já a inflamação crônica, ela já vai durar um bom tempo ou até mesmo a vida toda. Tem doenças aí que a gente considera como sendo inflamatórias crônicas, que na verdade a palavra crônico é porque ela não tem cura, tá? Ela tem controle, mas ela não tem cura. O sistema imune ele fica agindo constantemente, que é o caso das doenças autoimunes, que a gente já vai comentar aqui, ok? Então, aqui é só para a gente ter uma visão, né, através de um fluxograma aqui, a resposta imune inata, a inflamação aguda, a resposta imune adquirida, a inflamação crônica, tá? Então, aqui a gente teve um estímulo inicial, a gente já sabe que esse estímulo pode ser físico, químico, biológico, e aí começa o processo inflamatório normal, entra em ação o sistema imune inato, a inflamação aguda. Ok, a inflamação aguda aconteceu, você conseguiu resolver o problema, teve resolução, teve restabelecimento de homeostase celular e tecidual, tudo voltou ao normal. Ótimo. Mas pode acontecer que o sistema imune tente resolucionar o problema e ele não consiga, o sistema imune inato. Então, ocorre uma falha na resolução. E aí, o que ele faz? Ele recruta o sistema imune adquirido, né? Só que aí pode ser que comece uma inflamação excessiva, tá? Que é o problema de muitos processos inflamatórios. Às vezes, em vez de o processo inflamatório restabelecer o equilíbrio, ele provoca uma outra doença, né? E aí você tem uma inflamação excessiva, essa inflamação ela se cronifica, ela se estende no tempo, né? Você tem então uma resposta imune tecidual excessiva. Pode ser que depois de um tempo, né, se estendeu no tempo, mas aí solucionou. Ele não mostra isso aqui, tá? Mas pode ser que depois da inflamação ter se tornado crônica, mesmo assim, ela conseguiu resolver o problema. Mas pode ser que ela não resolva mesmo assim. O sistema imune adquirido entra em ação e ele não consegue resolver o problema. E aí a gente entra nas doenças inflamatórias crônicas. Aquelas doenças que têm atividade do sistema imunológico, que têm alterações bioquímicas e vasculares no organismo da pessoa, e que essas alterações elas são constantes. Elas ficam acontecendo o tempo todo. Ok? A gente tem aqui alguns exemplos desses processos inflamatórios crônicos, tá? Um deles, câncer. Câncer a gente pode considerar como sendo uma doença inflamatória crônica. Vocês vão estudar câncer melhor nos próximos semestres, provavelmente na farmacologia 1, que vocês estudam câncer e tratamento. Mas o câncer é célula alterada do nosso corpo que começa a se proliferar. Essas células, elas conseguem driblar o sistema imune. O sistema imune tenta combater, o sistema imune identifica que não é uma célula saudável,
que é uma célula alterada, e tenta combater essa célula, tenta eliminar. Não consegue. E aí fica o tempo todo uma resposta inflamatória agindo contra essa célula. Um processo inflamatório crônico, tá? Claro que dependendo do tipo de câncer, dependendo do estágio em que ele foi diagnosticado, né, o problema vai se resolver, né? Câncer tem cura, tá? Mas enquanto o câncer está acontecendo inflamação, tá? Doenças cardiovasculares são doenças inflamatórias crônicas. Hipertensão é uma doença inflamatória crônica, entra aqui em doenças cardiovasculares. Angina, insuficiência cardíaca, tudo isso causa alteração de vasos e também alteração no funcionamento do coração, que acaba colocando em atividade o sistema imunológico de maneira constante. Então, o indivíduo de um corpo é ótimo. O corpo de um indivíduo que tem essas doenças, ele está em um estado inflamado. Ah, então ele toma anti-inflamatório, professor? Não. Ele vai, nesse caso, ele vai tentar combater a causa. Né? Então, se é um indivíduo hipertenso, ele vai tratar a hipertensão. Não adianta ele tomar anti-inflamatório, mesmo porque ele não está nem sentindo nada, na verdade. É uma inflamação subclínica que a gente fala. Né? Não é uma inflamação que o indivíduo ele sente desconforto, dor, tem febre. Não. Né? A hipertensão é uma doença silenciosa. Ele não sente nada, você não está sentindo nada. A pressão está elevada, você não está sentindo nada. Mas a inflamação está acontecendo. O problema é ela continuar acontecendo durante um tempo, a longo prazo, vai ser problemático. Então, nesse caso, no caso de uma hipertensão, tem que ter controle, tá? Alzheimer é uma inflamação crônica no sistema nervoso central. Né? Você começa a ter degradação de neurônios. Esqueci o termo, né? Mas é a lesão de neurônios, tá? O sistema imune tenta controlar, aí é uma série de fatores, tá? O Alzheimer tem até causas desconhecidas. A gente até hoje não entende muito bem por que o indivíduo tem Alzheimer, mas a gente sabe que tem uma inflamação envolvida, tá? Tem atividade do sistema imune. Artrite é a inflamação. Terminou em ite a inflamação, tá, gente? Já saibam disso. Terminou em ite, tá tendo inflamação. Rinite, inflamação. Sinusite, inflamação. Bronquite, inflamação. Cistite, inflamação da bexiga. Tá? Uretrite, inflamação da uretra. Hepatite, inflamação do fígado. Então, terminou em ite, tá acontecendo alguma inflamação num órgão específico, né? Aí a gente tem que analisar o prefixo da palavra, né? Então, bronquite. Bronque vem de brônquios, né? E ite, inflamação dos brônquios, né? Mas terminou em ite, a inflamação. A artrite, inflamação das articulações. A artrite, ela pode vir por diversas causas, diversos estímulos. E geralmente é uma inflamação crônica, uma inflamação que se estende no tempo. Pode ter cura ou não. Por exemplo, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, está relacionando aqui os dois. A gente pode unir essas duas bolinhas, por exemplo, né? É uma doença autoimune, é uma doença crônica. O sistema imune ele fica atacando a articulação o tempo todo. Ele entende que a articulação está problemática, é algo nocivo, e começa a atacar, tá? Então, é crônico, se estende no tempo e não tem fim. Você não consegue fazer o sistema imune entender que aquilo lá é da pessoa, que não é para ele ficar agindo contra, né? Diabetes tipo 2, também é uma doença crônica inflamatória. Tem algumas doenças pulmonares que também são doenças inflamatórias crônicas, tá? Por exemplo, a DPOC, que como é que é? Doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? É uma doença que acontece porque a pessoa teve contato com toxinas ao longo da vida dela. Ela trabalhou, por exemplo, em um local que ela inalou muita partícula sólida que entrou no pulmão, e essas partículas elas vão inflamando ao longo criando um processo inflamatório ao longo do tempo, né? Então é uma inflamação que acontece por um estímulo físico ou químico, né? E como você não consegue tirar elas do pulmão, elas ficam lá inflamando, e a pessoa fica com essa inflamação a vida inteira. Tá? Cada vez mais vai piorando a capacidade respiratória, a capacidade pulmonar desse indivíduo, tá? Flacidez, então, por exemplo, celulite. Celulite é uma inflamação crônica, né? Tem
Claro que tem diferentes graus de celulite, mas aquela celulite mais intensa, que a gente enxerga de fato a pele da pessoa com bastante alteração, é uma inflamação. Tanto que se você toca na pele da pessoa, a pessoa sente dor, tá? E é algo característico do indivíduo, né? Genético também, tem um cunho genético por trás disso. Não tem uma explicação muito clara do porquê que essa pessoa tem esse grau de inflamação, esse grau de celulite, ok? Então, alguns exemplos aí de doenças inflamatórias crônicas, que é o sistema imune agindo de maneira, às vezes, exacerbada e se estendendo ao longo do tempo a resposta inflamatória, tá? Alguma dúvida aqui? Algum comentário? Não, professora. Professora, Oi. eu ia perguntar se, por exemplo, não só é que eu vi que tinha artrite, mas assim, tipo bursite, Asler em geral, ela também é inflamação crônica? Também. Tá? Essas daí tem cura. Ou controle também, depende da pessoa. Às vezes tem só controle, mas daqui a pouco volta, né? Mas é uma inflamação crônica porque ela se estende, né? Às vezes fica dias, às vezes fica um mês sentindo a dor, incômodo. Entendi. É por isso que hoje em dia não dá mais aposentadoria, né? Não tá dando mais por conta disso? Não, porque são doenças tratáveis, eles falam. Ah, tá. Faz sentido. Obrigada. É isso. Imagina. Muito bem, falando um pouquinho de autoimunidade, né? Então, assim, já deu para ter uma noção do que seria autoimunidade. Então, auto vem de próprio, né? Imunidade própria. O sistema imune, ele começa a entender como partes do corpo do próprio indivíduo como algo nocivo. Como se fosse um micro-organismo, um agente patogênico, né? E começa a atacar. E por que isso acontece, né? Então, primeiro vamos entender que o nosso sistema imune, principalmente os linfócitos, tá? Os linfócitos, vamos lembrar que eles são gerados lá na medula óssea e eles sofrem maturação, ou seja, eles vão tornar seres adultinhos, saber o que eles têm de fato que fazer. O linfócito T no timo e o linfócito B, geralmente no baço, na medula óssea e no baço, tá? Então, linfócito T, eles são gerados na medula óssea, vermelha, eles migram para o timo e vão ser maturados no timo, enquanto os linfócitos B são gerados na medula óssea e parte deles já vão sofrer maturação na própria medula óssea e alguns deles vão sofrer maturação lá no baço, tá? De qualquer forma, o que envolve esse processo de maturação? Esse processo de maturação envolve eles reconhecerem o que a gente chama de antígenos próprios. O que é um antígeno? Antígeno é uma molécula que o nosso sistema imune reconhece. Tá? São moléculas, tá, gente? A gente costuma falar que antígeno é a bactéria, antígeno é o vírus. Não é a bactéria inteira que ele está reconhecendo. Não é o vírus inteiro, são moléculas, são partes desse micro-organismo que o sistema imune reconhece. O sistema imune adquirido, né? Que é especializado. Então, ele consegue reconhecer pedacinhos do micro-organismo. Tá? Então, o que é o antígeno? O antígeno, por exemplo, é um pedaço da parede da bactéria, né, do peptídeo glicano, que é a estrutura da parede bacteriana, isso é um antígeno. Exemplo de outro antígeno, o RNA de um vírus tal. O sistema imune consegue identificar o RNA ou um pedaço do RNA daquele vírus, porque ele sabe que não faz parte do nosso RNA. Não tem relação com nenhum RNA que a gente produz. Ele consegue distinguir que é do vírus e consegue combater o vírus por conta disso. Tá? Outro exemplo. O envelope do vírus, um pedaço do envelope do vírus. Né? Vírus tem vírus envelopado.
Então, ele consegue identificar um pedacinho, uma estruturazinha química ali do envelope. Então, antígeno é isso, né? São partes do micro-organismo, são moléculas que o nosso sistema imune reconhece e age contra essas moléculas, consequentemente, contra o micro-organismo como um todo, tá? E no processo de maturação dos linfócitos, eles fazem isso, eles começam a reconhecer antígenos próprios. Então, ele começa a reconhecer moléculas que fazem parte do nosso próprio organismo. Para quê? Para ele entender que aquilo é nosso, aquilo é próprio, não é para ele atacar aquilo. Tá? Então, quando eles vão maturando, o linfócito T e linfócito B, no processo de maturação, para eles se tornarem adultinhos, né, vamos dizer assim, eles vão aprendendo a trabalhar direito, né? Que nem a gente. O que a gente faz durante a infância, a adolescência, geralmente? A gente está estudando, a gente está começando a ingressar no mercado de trabalho, a gente está começando a ser gente, né? A se comportar como gente. Então, os linfócitos, eles estão fazendo isso também. Eles começam a identificar o que é próprio e a distinguir o próprio do não próprio. Ou seja, distinguir o que é molécula do corpo e o que não é, para ele agir contra o que não é do corpo, tá? Esse processo a gente chama de tolerância imunológica, tá? Capacidade que os linfócitos têm de não responder aos antígenos próprios durante a maturação. Então, durante a maturação, eles passam por um processo de tolerância. Aqui, por exemplo, ele está mostrando para a gente o seguinte. Aqui a gente tem um linfócito. Esse linfócito, ele entrou em contato com o antígeno, que ele chama de antígeno imunogênico, ou seja, ele vai produzir uma resposta imunológica. Quando esse linfócito ele entra em contato com esse antígeno, ele prolifera, ele começa a se multiplicar. E aí já começa a produzir memória, né? Você tem células de memória. Então, ele entra em contato com o antígeno, entende que aquele antígeno produz uma resposta imunológica, um antígeno imunogênico, então ele já começa a se proliferar para ter células de memória. A próxima vez que ele entrar em contato com aquele antígeno, já tem memória para combater aquela molécula, tá? No processo de tolerância, o que acontece? O linfócito entra em contato com o antígeno tolerogênico. O antígeno tolerogênico seria o antígeno que faz parte do nosso corpo, né? O que ele tem que ser tolerante a ele. Ele não pode entender aquele antígeno como sendo imunogênico, senão ele vai atacar. Vai produzir memória, células de memória contra antígenos do próprio corpo e vai atacar. Então, esses antígenos do nosso corpo é o que a gente considera como sendo antígenos tolerogênicos, tá? Quando o linfócito entra em contato com esse antígeno, quando ele está maturando, o que ele faz? Ou cria-se uma anergia, ou seja, ele não responde, fica indiferente, ok, ele fala, beleza, então esse aqui faz parte do corpo, não vou fazer nada. Vou ficar aqui esperando eu entrar em contato com o próximo antígeno para eu entender que eu tenho que atacar aquele outro antígeno, tá? Ou, às vezes, ele quer responder e automaticamente, segundo as informações que ele tem no núcleo, lá no DNA, o DNA já fala, não, você não pode responder o que é do corpo, não, mata ele. Ele entra em apoptose, morre. Tá? Então, essa é a tolerância. Então, o linfócito, no processo de maturação, ele entende que antígenos do corpo são tolerogênicos, então, ou ele não pode responder, ou se ele responde, ele já morre. Para não ter problema de atacar o próprio corpo, tá? Agora, pode acontecer de também ele entrar em contato com antígenos não imunogênicos, né? O que é antígeno não imunogênico? Então, por exemplo, poeira, ácaro, que é o que causa rinite em algumas pessoas, né? Teoricamente, não é um antígeno imunogênico, não é um antígeno que tem que produzir resposta imunológica, né? É um antígeno que, teoricamente, não era para produzir nada. Você ter contato com poeira não é nociva, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, geralmente, na grande parte dos indivíduos, os linfócitos entram em contato com esses antígenos, com a poeira, com o pólen da flor, com o ácaro,
com alguma molécula do ácaro e não produz resposta nenhuma. Né? Ele consegue entender que, ok, isso daí não tem problema nenhum. Mas em algumas pessoas vai ter resposta. E são essas pessoas que acabam desenvolvendo alergias. Né? O sistema imune entende que aquilo é um problema sério, produz células de memória, e aí toda vez que a pessoa entra em contato com aquele antígeno, é um estímulo inflamatório para ele. E aí tem as crises alérgicas. E aí a gente tem diferentes tipos de alergia. A gente não vai abordar isso agora, tá? Vocês vão estudar também futuramente. Quando vocês falarem de antialérgicos, lá na farmacologia, né? Vocês vão estudar melhor. Mas só para a gente saber, então, que os linfócitos passam por processo de maturação e nesse processo eles têm que entender o que é próprio, o que não é próprio e o que não é próprio, mas não tem que atacar, não tem por que entender como algo nocivo, tá? Então, quando ele passa pela tolerância e não tolera, né, pode acontecer, o que pode acontecer? O linfócito está maturando. Até uma determinada fase da vida, ele foi fazendo isso daqui. Ele foi entendendo que o que era próprio e foi ignorando, ou morrendo. Mas por alguma alteração genética, ou por alguma informação genética que esse indivíduo já carrega, esse linfócito, ele entra em contato com o antígeno próprio e responde, e não morre. E aí começa uma autoimunidade. Aí ele começa a atacar moléculas, antígenos próprios, tá? E aí, então, começam as doenças autoimunes. Ou também pode acontecer de ele entrar em contato com um pólen, uma poeira, etc., e responder. E aí essa pessoa desenvolver alergias. Então, tanto alergias quanto doenças autoimunes são distúrbios do sistema imunológico. É uma falha aí de tolerância dos linfócitos no processo de maturação, tá? Mas o nosso foco aqui não é alergia, vocês vão ver isso futuramente, é autoimunidade, tá? Então, a autoimunidade, gente, é quando o sistema imune responde contra antígenos próprios, antígenos autólogos, né? Auto próprio. Por que uma pessoa desenvolve doença autoimune? Não se tem uma causa esclarecida, né? A ciência não consegue dizer as razões de uma doença autoimune, mas se sabe que tem fatores genéticos envolvidos. Tanto que muitas doenças autoimunes, a mãe tem, a avó tinha, não sei quem tinha. Tá? Então, é bem provável, né? Tem fortes indícios de que tenha algum cunho genético aí por trás, tá? Aqui ele está mostrando, né, dando exemplo do que acontece numa doença autoimune. Então, ele está falando aqui que essas células branquinhas são os leucócitos, né, células do sistema imune. As vermelhinhas são células normais, células do corpo. E o verdinho é o antígeno. Tá? Uma pessoa saudável, os leucócitos, eles atacam os micro-organismos, né, os antígenos. Na doença autoimune, os leucócitos, eles não têm tanta distinção assim do que é uma célula saudável, então ele está atacando uma célula saudável, e o antígeno está lá. Na verdade, ele ataca os dois, né? Ele continua atacando o antígeno, tá? Doença autoimune não significa... Uma confusão que as pessoas fazem muito, tá, gente? Doença autoimune não é imunossupressão. Imunossupressão é a falha, a incapacidade do sistema imune em produzir uma resposta imunológica. Não, ele produz. Tá? A pessoa tem doença autoimune, mas ela consegue combater infecções. O sistema imune dela está combatendo infecções normalmente. O problema é que ele combate micro-organismos e também ataca as células do corpo. Tá? Ah, professora, mas eu conheço um fulano de tal que tem doença autoimune e tem que ter cuidado porque tem um sistema imunológico baixo ou suprimido. Provavelmente porque ele faz tratamento com imunossupressores. Quem tem doença autoimune precisa fazer um tratamento para diminuir, reduzir a atividade do sistema imunológico, para ele não ficar atacando o próprio corpo. Com isso, você acaba reduzindo a atividade geral do sistema imune. Então, ele vai diminuir o ataque ao próprio corpo do indivíduo, mas também ele acaba diminuindo a atividade contra infecções. Mas isso é por conta do tratamento
da doença autoimune, e não pela autoimunidade em si. Deu para entender isso, gente, ou ficou confuso? Deu para entender, sim, professora. Então, a AIDS, ela entra, no caso, como doença autoimune, é isso? Então, a AIDS é uma doença infecciosa. Infecciosa, desculpa. Ela não é o sistema imune atacando o próprio indivíduo, não. O sistema imune está funcionando normal. Aí vem o vírus do HIV. O vírus do HIV ele começa a eliminar linfócitos do tipo TCD4, né? É um linfócito do tipo T, que é justamente essas células especializadas do sistema imune adquirido. Ele começa a matar linfócito T, o vírus. Começa a destruir linfócito T. Então, por conta disso, o indivíduo ele tem uma imunossupressão. Né? Então, o problema da infecção por HIV é justamente porque o vírus provoca uma imunossupressão. É o vírus que está destruindo células do sistema imune. Sim, entendi agora. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. E aí, então, no indivíduo que tem doença autoimune, o sistema imune, independente de qualquer infecção, ele começa a combater algumas células, algumas estruturas do corpo, como se fosse algo nocivo, tá? E aí, o tratamento com imunossupressores, gente, é para diminuir a atividade do sistema imunológico. Já que ele está atacando o próprio corpo da pessoa, como se fosse algo problemático, e ele não pode fazer isso, senão a pessoa não vai viver. A pessoa que tem uma doença autoimune, se ela não tratar, ela não vive. Daqui a pouco dá pane no sistema, né? Mas o tratamento consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente, ele consegue viver bem durante muito tempo e tranquilamente vai estar bem aí com os tratamentos, tá? Claro que tem que constantemente estar frequentando o médico, às vezes um tratamento não funciona, tem que trocar a terapêutica, enfim, né? Mas tem tratamento e melhora a qualidade de vida, o indivíduo vai viver bem, tá? Mas não tem como fugir dos tratamentos. Doenças autoimunes têm que ter tratamento farmacológico, né? Terapias farmacológicas. E os fármacos a gente chama de imunossupressores, que são fármacos que vão diminuir a atividade do sistema imunológico. Tá? Vocês vão estudar melhor a atividade desses fármacos lá nos próximos semestres. Como eles agem exatamente no sistema imunológico, vocês vão explorar no futuro, tá? Mas o que eles estão fazendo é diminuindo a atividade do sistema imune para a pessoa conseguir viver bem, senão ela vai viver com dores. Pensa que uma inflamação pode ter dor, tá? Alguns exemplos de doenças autoimunes. O lúpus eritematoso sistêmico, né, o LES, é uma doença autoimune. O sistema imunológico, ele ataca diferentes regiões do corpo. Ele ataca coração, ele ataca a pele, ele ataca rim, ataca articulações. Essa pessoa ela pode ter diferentes crises aí ao longo da vida, incluindo crises cardíacas, paradas cardíacas, formação de trombos, nos vasos, porque ataca hemácias também, causa coagulação de sangue, enfim. O sistema imune, ele despiroca totalmente, né? Então, tem que tratar a autoimunidade se tratando de lúpus, tá? A artrite reumatoide, também a gente já comentou aqui, a artrite reumatoide é quando o sistema imune ataca as articulações. Ele entende de uma hora para outra que a articulação é um problema e começa a atacar. Né? Articulação, vamos lembrar que é o tecido conjuntivo que faz a interligação, vamos dizer assim, dos ossos, permite as movimentações, a gente chama de junta, né? As juntas. Essas são as articulações, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Tá. Outro exemplo de doença autoimune são as dermatites, né? Doenças autoimunes de pele. A dermatite não necessariamente é uma doença autoimune, mas existe a dermatite por autoimunidade. A psoríase também é uma doença autoimune de pele, né? A pele fica descamando, tem que ser tratado também, né? Porque além disso tem a estética envolvida, a pessoa se incomoda com o fato de somente couro cabeludo ficar descamando, parece caspa, enfim,
tá? Então, alguns exemplos aí de doenças autoimunes, ok? E aí, o último assunto, então, que a gente tem para falar, gente, é sobre a imunização. A gente vai falar aqui, de maneira simplificada, sobre soros e vacinas, né? Imunização ativa e passiva. Então, antes de tudo, vamos lembrar ou entender, né? Porque até então a gente não conversou tanto sobre eles, a gente já comentou, mas não falamos tanto, sobre os anticorpos. A gente ouve falar muito de anticorpos, mas a gente até então não explorou exatamente muito bem. Os anticorpos são proteínas que a gente considera como sendo do tipo das imunoglobulinas, tá? Então, vocês vão ouvir muito, ou já ouviram, né? Principalmente nessa época de Covid, IgM, IgG, IgG, IgM. Se produziu IgG, quer dizer o quê? Tá com infecção? Já passou? Né? Provavelmente alguém já fez teste aí, ou já ouviu falar em alguém que fez teste envolvendo produção de anticorpos. Na farmácia mesmo tem esses testes, né? Os testes rápidos de Covid. O que é isso, né? IgG e IgM? São anticorpos. Anticorpos do tipo imunoglobulinas. A abreviação IG é de imunoglobulina, tá? E aí a gente tem 5 tipos, né? De imunoglobulinas. E aqui representa nessa imagem como elas são vistas, né? Em microscopia. Tá em desenho, mas em microscopia é justamente dessa maneira que a gente enxerga as imunoglobulinas. A imunoglobulina A, ela é dupla, ela sempre está junto, né? A imunoglobulina M, IgM, ela sempre está em pentâmero, né? A gente tem 5 imunoglobulinas juntas, elas estão nesse formato. Já IgG, IgE e IgD são imunoglobulinas únicas, elas agem sozinhas, elas não precisam estar agrupadas como IgM e IgA, né? E o que são essas imunoglobulinas? São proteínas sintetizadas e secretadas por linfócitos do tipo B. Faz parte da resposta imune adquirida. A resposta imune que vai entrar depois de alguns dias, depois de algumas horas, né? Aí a gente pode começar a ter produção de anticorpos. Então, depois de algumas horas, depois de alguns dias, a gente pode ter produção de anticorpos. E os anticorpos, eles fazem parte, então, de uma resposta imune mais especializada, mais específica. Essa região aqui dos anticorpos é a região que reconhece o antígeno, tá? Que reconhece a molécula. Então, eles são capazes de reconhecer lipídio, eles são capazes de reconhecer outras proteínas, proteína reconhecendo proteína, né? Eles são capazes de reconhecer ácidos nucleicos, DNA, RNA, e fragmentos, na verdade, eles reconhecem. Fragmento de lipídio, fragmento de proteínas, fragmentos de ácidos nucleicos, tá? E por essa região aqui que eles vão reconhecer. Como que eles agem no sistema imune? De diferentes formas. A gente vai dar 2 exemplos aqui. Eles podem fazer o que a gente chama de opsonização, que é a mesma coisa que algumas proteínas do complemento fazem. Eles cercam o micro-organismo e deixa mais fácil para as outras células do sistema imune identificar esse micro-organismo e fagocitar e destruir e tudo mais, tá? Então, eles fazem o que a gente chama de opsonização. Eles fazem também o que a gente chama de neutralização. A opsonização é essa região aqui do anticorpo se ligando, né, no micro-organismo, tá? Já a neutralização os primeiros anticorpos se ligam por essa região no micro-organismo, como está aqui. Então, aqui a gente tem uma imagem de um vírus qualquer, né? E os anticorpos fazendo opsonização desse vírus, facilitando o reconhecimento das outras células do sistema imune, tá? Pelas outras células do sistema imune, né? Agora, tem um processo em que os anticorpos eles fazem isso daqui, os primeiros, e aí vem os outros e se ligam nos primeiros anticorpos. Eles vão se ligando um no outro. Com isso, eles deixam o micro-organismo meio que sem ação, né? As proteínas, as espículas do vírus, por exemplo, elas não conseguem se ligar na célula para fazer penetração, para fazer infecção, porque os anticorpos estão neutralizando essas proteínas. Eles estão envolvendo tanto o micro-organismo que não deixa o micro-organismo agir.
até o momento que esse micro-organismo ele não tem para onde escapar, ele acaba morrendo ali no nosso corpo, tá? Vírus, se ele não consegue agir, uma hora ele vai morrer, né? Então, são alguns exemplos das maneiras pelos quais os anticorpos agem, tá? E aí, quando a gente fala de imunização, a gente está pensando nas atividades dos anticorpos, né? A gente está levando em consideração os anticorpos, a atividade dos anticorpos. E aí a gente tem dois tipos de imunização, tá? Então, a gente está falando de imunização, a gente está falando de sistema imune adquirido. Se a gente está falando de imunização, a gente está pensando em anticorpos. Anticorpos faz parte do sistema imune adquirido. São proteínas produzidas por linfócito B, certo? E aí a gente tem a imunização passiva e a imunização ativa. O que é a imunização passiva? Então, a palavra passiva vem de você não fazer muita coisa, você só recebe, né? Então, a passiva recebe. A ativa faz, né? É isso. A primeira coisa que a gente tem que entender. A passiva recebe, a ativa faz. A passiva recebe como? Ela pode receber de maneira artificial e de maneira natural. Então, o que é a imunidade passiva? A imunização passiva. A gente recebe anticorpos prontos, a gente não produz. Na passiva, a gente está recebendo anticorpos prontos. Na ativa, a gente está produzindo anticorpos, né? Tá clara essa distinção inicialmente, gente? Passiva e ativa. Dá para fazer essa associação? Passiva a gente está recebendo, ativa a gente vai produzir. Sim, estão aí? Estão me ouvindo? Ok. Tá, ok. Então, a imunização passiva, ou seja, a gente pode receber anticorpos de maneira artificial e de maneira natural. Como é que a gente recebe anticorpos de maneira natural? A partir do aleitamento materno, amamentação, né? Ou até mesmo durante a gestação, né? Aqui eu coloquei aleitamento, mas durante a gestação também. Quando a gente está em desenvolvimento fetal, ou quando a gente é um baby e está mamando no seio da mãe, a gente está recebendo anticorpos da mãe, né? Então, a mãe produziu e ela está passando para a gente. Não é a gente que está produzindo ainda, é ela que está passando os anticorpos prontos para a gente, tá? E a gente tem, então, também a imunização passiva, que é artificial, através de soros. O que é o soro? A gente vai já falar sobre eles nos próximos slides, entender a tecnologia envolvida na produção de soros, tá? Mas soros são aqueles anticorpos prontos que a gente recebe para tentar neutralizar alguma toxina, algum veneno. Então, por exemplo, você levou picada de cobra, você tem que tomar soro. A gente chama de soro antiofídico, né? Soro contra a peçonha, o veneno da cobra. Aqui no Brasil, o único instituto que faz produção de soros é o Butantan. Aí a gente vai entender como é esse processo. Então, quando você leva uma picada de cobra, você toma soro, você toma anticorpos prontos para combater aquele soro. Tá? É uma resposta imediata, né? Você precisa de anticorpos para ontem, né? A toxina está ali, está se espalhando, vai acabar com você. Então, você não dá tempo de você esperar o sistema imune agir para ativar o sistema imune inato, para ativar adquirido, para começar a produzir. Não dá, até aí você já foi, já. A toxina já acabou com você. Então, você precisa de anticorpos de maneira imediata. E aí você toma, então, o soro. A gente faz uma imunização passiva artificial por soro, tá? Falando da imunização ativa, então, é quando a gente produz, a gente recebe estímulo para produzir o anticorpo. Também é feita de maneira natural, então, natural é o que a gente já sabe. Você se expôs ao micro-organismo, né? Você entrou em contato com bactéria, com vírus, com sei lá mais o quê, você tem produção de anticorpos.
né? Você tem uma memória aí de resposta imunológica que também envolve os anticorpos circulantes. Os anticorpos também é uma resposta de memória, né? Uma vez que você produziu, eles ficam ali, e quando você entrar em contato com aquele micro-organismo de novo, eles já estão prontos para agir contra aquele micro-organismo, tá? E também tem a imunização ativa artificial, que é você produzir anticorpos. Você ainda está produzindo anticorpos por conta própria, só que você não recebeu o micro-organismo de fato. Você recebeu alguma coisa que se parece com o micro-organismo, que lembra ele, e que vai fazer, então, o seu sistema imune ser ativado e produzir anticorpos contra aquele micro-organismo em questão, que é a vacinação. É justamente o que a vacina faz, tá? Então, a gente vai, para finalizar, falar das tecnologias, um pouquinho das tecnologias envolvidas na produção de soros e na produção de vacinas. Vacinas eu não vou entrar, porque é muito mais amplo o assunto, e vocês já tiveram contato aí lá na... Nossa, esqueci o evento que a gente fez, negócio cultural lá que a gente fez aqui, pouco tempo, né? Que teve uma palestra falando sobre a tecnologia envolvida na produção de vacinas, né? Então, falando sobre os soros. Alguém esqueceu o microfone ligado aí. Vocês desligam, gente, que fica fazendo ruído do microfone. Então, a produção de soros. Então, geralmente, a gente já sabe que quem faz produção de soros aqui no Brasil é o Instituto Butantan. E como que essa produção é feita? O animal utilizado, na maioria das vezes, é o cavalo. Não é só cavalo, tá? Pode ser utilizado o porco. Antigamente era mais utilizado o porco, o gado, né, vaca, enfim. E aí, o que eles fazem? Ele injeta o veneno da cobra no cavalo, só que é uma dose subletal, ou seja, uma dose que só vai estimular o sistema imune do cavalo a produzir anticorpos, mas que não vai causar nenhum mal para ele, tá? Então, injetou essa dose de veneno no cavalo, ele começa, então, a ter ativação do sistema imune inato, adquirido, e aí produção de anticorpos. Ok, produziu anticorpos, eles vão lá, coletam o sangue do cavalo e processam esse sangue. O que interessa no sangue é só o soro, o plasma, só a parte líquida. Não interessa as células, não interessa a hemácia, leucócito, plaqueta e sei lá mais o que. Não interessa nenhuma célula sanguínea. Então, é feito todo um processamento no laboratório para isolar o soro, a parte líquida do sangue, para filtrar e isolar só esses anticorpos produzidos contra... E mais um detalhe, né, gente? Também não interessa outros anticorpos, porque anticorpo, ele tem atividade específica. Então, o cavalo, ele tem milhares de anticorpos, assim como a gente, que age contra outros antígenos, que não seja o veneno da cobra, né? Não interessa esses outros anticorpos. O que interessa são os anticorpos que agem contra o veneno da cobra. Esse anticorpo de atividade específica. Então, eles vão processar em laboratório esse soro para isolar só esses anticorpos que o cavalo produziu contra o veneno da cobra. E aí esse soro vai ser produzido, então, e vai ficar armazenado lá no Instituto Butantan. O Instituto Butantan, ele espalha, também distribui, né, esses soros para algumas instituições, somente perto de locais onde tem maior incidência de picada de animais como cobra, né? Aranhas, escorpião, etc. Tem soro para tudo isso. E aí, quando a pessoa receber a picada, então, ela vai tomar esse soro. Ela vai receber esse soro, que nada mais é do que os anticorpos contra o veneno, a peçonha daquele animal pela qual ela foi picada, né? Se for cobra, vem contra o veneno da cobra, se for aranha, contra o veneno da aranha, se for escorpião, contra o veneno do escorpião. Tudo bem? É dessa maneira, então, que o soro é produzido. E aqui tem as etapas explicando justamente esse processo. Deu para ter uma ideia? Alguma dúvida? Deu sim, professora. Deu sim. Ok. E para finalizar, as vacinas, que é a imunização ativa artificial. Então, soro, imunização passiva, por quê? Porque você está tomando anticorpo pronto. Vacina, imunização
ativa porque você está estimulando a produção de anticorpos pelo seu organismo, né? E como que funciona a vacina? Bom, tem diversas tecnologias envolvidas na produção de vacinas, no processo de imunização, tá? Mas, no geral, né, o raciocínio geral aí das vacinações, o que é? Você está tomando algo que tem o antígeno do vírus ou da bactéria. Tem vacinas contra bactérias e vacinas contra vírus, tá? São os dois micro-organismos que têm vacina. A gente não tem vacinas contra nenhum tipo de fungo, por exemplo, tá? Então, as vacinas que a gente tem disponível aí, que faz parte dos nossos calendários, é contra doenças causadas por bactérias e doenças causadas por vírus. Elas são preparadas, então, com o antígeno do vírus ou da bactéria. Esse antígeno, então, ele vai passar pela resposta imune inata adquirida para ter produção de anticorpos. Quando você, de fato, entrar em contato com o micro-organismo inteiro, que a vacina é só um antígeno, é só um pedacinho, né? Lá, às vezes não é nem o antígeno inteiro. Então, vamos supor que o antígeno seja um peptídeo de, sei lá, 10 aminoácidos. A vacina é o peptídeo com 5 aminoácidos. É o mesmo peptídeo da bactéria, vamos supor, só que menor. Para quê? Para você não ativar uma resposta imune muito exacerbada no indivíduo, né? Para que ele não fique exatamente como ele ficaria se ele de fato tivesse entrado em contato com a bactéria, tá? Porque muitas vezes, gente, os sintomas que a gente tem, por que a gente tem reação à vacina? Porque o nosso sistema imune está respondendo. Não é porque o micro-organismo da vacina está causando mal. Não, não é um micro-organismo inteiro. Não é um antígeno inteiro, tá? É um pedacinho do antígeno, é uma molécula uma molécula, esqueci o termo, que a gente até colocou lá em cima, imunogênica, né? É uma molécula imunogênica do micro-organismo, ou seja, é uma molécula do micro-organismo que vai ativar o seu sistema imune, que vai fazer ele entender que aquilo é algo nocivo que ele tem que atacar, tá? E por que muitas vezes a gente tem reação? Porque o sistema imune está se comportando como se estivesse atacando, de fato, o micro-organismo inteiro. E aí, por isso que às vezes vai ter febre, que vai ter dor de cabeça, calafrio e por aí vai, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a tecnologia envolvida na produção da vacina de Oxford, AstraZeneca Oxford, tá? A AstraZeneca é a indústria farmacêutica e a Oxford é a universidade lá do Reino Unido. Então, foi feita uma parceria entre a universidade e a indústria farmacêutica, né? A universidade ela já tinha uma pesquisa em estágio avançado na produção, estavam tentando produzir vacina contra o HIV, inclusive eles continuam com esses estudos, né? E eles já tinham essa tecnologia basicamente pronta. A única coisa que eles fizeram foi substituir o material genético do vírus do HIV pelo material genético do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. E aí eles conseguiram ter sucesso na produção dessa vacina, e foi. Tá? Então, essa história de que, ai, meu Deus, é algo muito novo, é muito arriscado. Na verdade, foi uma tecnologia adaptada. É uma tecnologia que já existia, que já estava em estudo, e aí estourou esse vírus, estourou a pandemia, óbvio que envolve a pressa, né? Claro, tá todo mundo com pressa de resolver essa situação, porque a galera tá morrendo, tá tendo sequela, tá o caos, tá parando a economia, não sei o quê. Então, vamos agilizar as pesquisas, né? Vamos acelerar as pesquisas para ver se a gente consegue aí ter uma vacina eficaz, tá? A AstraZeneca é uma delas, né? A gente sabe, a gente tem aqui no Brasil a gente está utilizando também a Coronavac, a gente está utilizando a Pfizer e a Janssen, né? Mas aí fora tem outras, tem a Moderna, tem outras de uma indústria indiana, que agora não me lembro o nome, enfim. Então, a gente tem agora uma variedade aí de vacinas contra a Covid-19, tá? Então, essa vacina aqui da Oxford, o que eles fizeram? Então, a Oxford, que é o laboratório, né, lá de pesquisa, a Universidade de Oxford, eles já estavam estudando uma vacina para desenvolver contra a AIDS. Eles pegaram a estrutura viral
de um adenovírus, né? Do chimpanzé. Um adenovírus do chimpanzé. É um vírus que causa doença no chimpanzé, mas que em nós, ele não causa nenhuma doença, tá? Eles só pegaram a estrutura, gente. Pegaram o envelope do vírus, né? Esse vírus, esse adenovírus, ele serve como vetor, tá? Então, ele está carregando, ele vai carregar o material genético do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19. Mas todas as outras estruturas dele, o capsídeo, o envelope, as proteínas, glicoproteínas de envelope, não vai causar nenhuma doença em nós, tá? Então, o que eles fizeram? Pegaram esse adenovírus para utilizar como vetor e colocaram dentro desse adenovírus o material genético do SARS-CoV-2, o RNA do SARS-CoV-2. É um vírus, é um retrovírus, né? O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA. Então, eles colocaram RNA dentro desse vetor. E o que a gente toma, né? Quem tomou AstraZeneca tomou o quê? O vetor junto com o RNA do SARS-CoV-2. Dentro do nosso organismo, o que vai acontecer? O processo de transcrição gênica, né? Provavelmente vocês estão estudando isso em bioquímica. Produção de RNA mensageiro, proteína, não sei o quê. O RNA do vírus, SARS-CoV-2, ele vai sofrer o que a gente chama de transcrição inversa, né? De RNA, ele vai produzir um DNA, e depois desse DNA, ele vai produzir um RNA mensageiro e proteínas. Que proteínas? Esse RNA aqui, ele é específico para as proteínas do envelope do SARS-CoV-2, que são aquela proteína spike, que é justamente a proteína que se conecta com o receptor da célula e penetra ela para o vírus se proliferar. Tá? Então, esse RNA é um RNA que traz informações para produzir a proteína spike, que é a proteína que vai se conectar com a célula, lá do pulmão, da mucosa oral, enfim, né? Para infectar o indivíduo, tá? Então, a gente produziu só a proteína spike, a gente não tem o vírus inteiro aqui. A gente tomou um vetor que tem material genético que vai produzir a proteína spike, que é a proteína do vírus. E aí o sistema imune começa a reconhecer a proteína do vírus. Ele começa, então, a produzir anticorpos contra a proteína do vírus. Quando a gente, de fato, entrar em contato com o vírus, a gente já tem a gente já tem anticorpos contra ele, que vai atacar justamente, vai reconhecer o vírus justamente pelas proteínas spike, né? As espículas que ele tem para infectar a célula, tá? É uma engenharia genética isso daqui, né? É uma tecnologia muito sofisticada, e por isso que as produções de vacinas, elas são caras, muitas vezes são demoradas, né? Tem que passar por todos os testes clínicos, enfim. O fato é que uma dessas tecnologias foi empregada na produção de vacinas que a gente está tomando, é uma tecnologia nova. A tecnologia mais comum, mais antiga, é a do vírus atenuado ou vírus morto, né? A gente pode dizer assim. Que, na verdade, é o que? É antígeno. É o antígeno do vírus que é injetado na pessoa para o sistema imune reconhecer e produzir anticorpos, tá? Essa aqui é uma tecnologia nova na produção de vacinas e que está funcionando, né? A gente sabe, está vendo que está funcionando. Ok? Alguma dúvida aqui? É só para ter uma ideia, tá? Não, professora. Ok, não precisa ficar decorando, né? Só para vocês terem contato aí mais ou menos de como acontece a produção de vacinas, tá? E só para enfatizar, né? Dia 9 de junho é o dia da imunização, então saibam que dia 9 de junho a gente tem que comemorar. E nós, como profissionais de saúde, mais do que ninguém, tem que ficar muito claro para a gente a importância. Não tem cabimento, tá, gente? Aqui eu não tenho papas na língua. Não tem cabimento o profissional de saúde ser anti-vac, ser anti-vacina. Então, desculpa, eu vou ser bem sincera. Se tem profissional de saúde, médico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, seja lá qual for, técnicos em farmácia, que são contra a vacina, volta tudo do começo e começa a estudar de novo, porque não tem cabimento, a pessoa não entendeu nada.
né? Volta lá no beabá da célula, da microbiologia, porque não tem fundamento. Não tem fundamento, essa que é a verdade, tá? Eu desconheço. Eu já ouvi falar que tem profissional de saúde anti-vac. Tá? Aqui no Brasil não é muito comum. Né? Aqui no Brasil não é muito comum, ainda bem. Mas você vai encontrar profissionais, até mesmo pesquisadores científicos, negacionistas, pregando contra a vacina. Tá? O que não tem cabimento. Né? A gente tem dados muito robustos de vacinas que erradicaram doenças já. A gente já falou sobre isso. Né? Não existe mais varíola no mundo por conta da vacina. A gente estava quase extinguindo o sarampo. E aí, por conta de movimentos anti-vac, o sarampo está ressurgindo. O vírus está sofrendo mutação e está infectando de novo as pessoas. E esse é o risco de não se vacinar. Vacinação não é ato individual, é ato coletivo. Se não tiver cobertura vacinal, se uma grande porcentagem da população não estiver vacinada, a gente não controla as doenças. Não é que eu vacino se eu quiser, é livre-arbítrio para se vacinar, não tem essa. Você tem livre-arbítrio, sei lá, para namorar, transar, usar droga, e é por conta e risco, entendeu? Agora, vacinação, você tem que ter em mente que não é só a sua saúde, é a saúde de todas as pessoas ao redor envolvida, é a saúde mundial envolvida até, né? A gente está vivenciando isso agora, tá? Só esse recadinho aí para vocês. É isso que a gente ia conversar hoje, ok?